que Deus ele nos abençoe, abençoe nossa igreja. Que Deus ele tire da nossa igreja tudo aquilo que não agrada a Ele. E que Deus esteja abençoando essa igreja com um avivamento vindo do Espírito Santo. Não existe bênção maior para a igreja do que um avivamento que vem do Senhor. Então que a igreja esteja sendo avivada. Mas o avivamento ele só acontece com oração, com jejum, com arrependimento, com perdão, principalmente com amor. O avivamento ele vem dessa forma. E como nós estamos em jejum, queridos, eu estou lendo um livro de um indiano chamado Mahesh Chavda. Esse indiano ele era de uma família hindu, conheceu a Jesus, converteu-se e se transformou num grande evangelista. Ele evangelizou praticamente o mundo todo, África, Ásia, América do Norte, e Deus operou através da vida desse homem milagres e maravilhas. Deus fez coisas tremendas, irmãos. Lá na China, que é proibido a pregação do evangelho, ele conseguiu pregar para 100 mil pessoas. Imagina, na China, 100 mil pessoas. Na África, foram mais de 1 milhão de pessoas que ele pregou o evangelho. E ele conta que a vida dele, ela é alicerçada no jejum. Ele, pelo menos 2 vezes por ano, ele jejua 40 dias. E pelo menos 1 vez por semana ele jejua. 1 vez por semana, no mínimo. E o nome desse livro é O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Na live, a gente vai estar colocando a imagem do livro. Se você quiser adquiri-lo, é um livro barato, você encontra na internet. Você pode baixar também o livro de graça. É muito interessante ele contando os testemunhos do poder de Deus agindo através do jejum e da oração de um servo que se humilha diante do Senhor. Porque algumas pessoas às vezes perguntam: por que jejuamos? Por que a gente precisa jejuar? E ele disse que ele ouviu várias vezes essa mesma pergunta. Então ele resolveu elaborar 9 motivos para jejuarmos. E eu estaria aqui passando rapidamente para os irmãos quais são esses novos motivos que nos obrigam, de certa forma, a jejuarmos, se quisermos ter uma vida de mais intimidade com Deus, se quisermos ter uma vida de amizade mais profunda com o Senhor. Eu lembro que Jesus ele disse lá em João capítulo 15, versículo 14, ele disse para os seus discípulos: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. E fazer o que Jesus manda muitas vezes não é fácil. Queridos irmãos, nós precisamos jejuar porque vem pela frente tempos muito difíceis. Eu não sei se os irmãos estão percebendo o que está acontecendo no mundo. O cristianismo, ou os cristãos, somos nós, aqueles que buscam com sinceridade e que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, nós já estamos começando a sofrer discriminação. Nós, que não discriminamos ninguém, estamos começando a ser discriminados. E a gente vai falar sobre isso amanhã, na nossa vigília. Hoje a gente vai falar sobre o jejum. Mas é muito importante a gente começar a criar o hábito de jejuar. A gente começar a ter isso como uma prática comum na nossa vida. Porque nós vamos precisar, irmãos, do jejum. Que o jejum faça parte da nossa vida cristã. Então, a primeira razão que o pastor Mahesh diz que por que devemos jejuar é porque o jejum ele é uma obediência à palavra de Deus. Vou repetir, queridos. Jejuar
é obedecer a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 9,15. Quando chegaram os discípulos de João e os fariseus e perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus respondeu: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesse dia jejuarão. Então a resposta que Jesus deu para aqueles questionadores é que naquele momento Jesus estava presente fisicamente com os seus discípulos, que não era preciso naquele momento que ele jejuasse. Mas Jesus respondeu: virão dias em que esses discípulos, que são os meus discípulos, serão perseguidos, serão mortos, alguns serão jogados a leões, alguns serão queimados em praças públicas. Alguns dos discípulos de Jesus foram mortos apedrejados, outros foram decapitados. Houve grande perseguição quando Jesus deixou, entre aspas, os seus discípulos. Então Jesus disse: dias virão, dias maus, em que eu lhes serei tirado e eles precisarão jejuar. E queridos, isto não vale apenas para aquela época, vale para todas as épocas, principalmente para os dias de hoje, em que a igreja ela tem sofrido ataques, muitas vezes da própria igreja. E eu falo aqui não da igreja no sentido espiritual, mas eu falo aqui da igreja no sentido denominacional. Algumas igrejas, pastores têm atacado a Bíblia. Algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes têm atacado até mesmo a veracidade da divindade de Jesus. Algumas igrejas e algumas denominações têm atacado até mesmo a afirmação de que Deus ele criou todas as coisas do nada. A ciência em alguns grupos religiosos tem tomado o lugar das escrituras. E certamente isso um dia vai respingar na igreja que realmente segue a palavra. Então, irmãos, hoje nós estamos muito bem, graças a Deus. Nós temos a liberdade de cultuarmos ao Senhor. Nós, antes do culto, tivemos o evangelismo ali fora. Temos toda a liberdade de fazermos isso. Mas haverá dias em que nós não poderemos fazer, não da forma que fazemos, porque haverá dias em que seremos perseguidos por pregarmos a verdade bíblica. Então esse é o primeiro motivo que o pastor ele nos deu. Nós jejuamos porque é um mandamento de Jesus e a gente precisa obedecer. Quem entendeu isso, dê glória a Deus. Então é obediência. Jejum é obediência. Segundo ponto, nós jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a sua graça e o seu poder. Vou repetir, nós jejuamos porque nós queremos nos humilhar diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus, para obtermos dele sua graça e o seu poder. A Bíblia, lá em Tiago 4,10, ela diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O jejum é uma maneira da gente dizer para Deus: Senhor, o mais importante para nós não é a comida, não é a bebida, não é o que vestimos, não é a casa que a gente mora. O mais importante para nós é o Senhor. E sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor verdadeiramente é o nosso Deus. E nós aqui nos humilhamos diante de Ti como servos.
A Bíblia, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 18, ela diz assim: sendo libertado do pecado, foste feito servos da justiça. Amém? E libertados do pecado, foste feito servos da justiça. A tradução aqui de servos para servos, ela vem do grego doulos. Doulos é a mesma tradução para escravo. Só que o tradutor aqui, para amenizar o termo em português, ele colocou servo. Mas poderia muito bem estar traduzido assim: e libertados do pecado, foste feitos escravos da justiça. E a justiça aqui representa a justiça de Deus. Quando nós jejuamos, nós nos declaramos escravos de Cristo. Nós nos declaramos servos da justiça. Por isso Jesus Cristo disse que a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao pecado, ou você serve à justiça. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não frequento a igreja nenhuma, mas eu acredito em Jesus. Aí quando a gente pergunta: por que você não frequenta uma igreja? Por que você não faz parte de uma igreja? E a pessoa responde: porque eu quero ter a minha liberdade. A igreja tira a minha liberdade. Você já deve ter ouvido isso. Ou você já deve ter pensado isso em algum momento. Mas essas pessoas não se dão conta de que se você não é servo de Cristo, você é servo do pecado. A palavra de Deus também nos fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando o apóstolo Paulo escreve assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andamos segundo a carne, somos escravos da carne. Se andamos segundo o Espírito, somos escravos de Cristo. Deu para entender isso, irmãos? E andar segundo o Espírito é jejuar. O jejum nos aproxima mais de Deus, como servos, como escravos, como obedientes a Ele. Terceiro ponto: nós jejuamos para obtermos vitória sobre tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus. Eu vou repetir que esse terceiro ponto é importantíssimo. Nós jejuamos, primeiro, para obtermos vitória sobre as tentações e ataques. As tentações e ataques de quem, queridos? De todos os lados, do diabo. As tentações e ataques, muitas vezes da nossa família, às vezes no trabalho. As tentações e ataques da nossa própria carne, do nosso próprio eu. Então, quando nós jejuamos, o jejum nos dá uma arma poderosa, ele se transforma numa arma poderosa para obtermos vitória sobre essas coisas. Porque esses ataques, muitas vezes, nos desanimam. Esses ataques, muitas vezes, nos levam a pecar na prostituição, a pecar na mentira, a pecar no ódio. E se jejuamos, e se obtemos através do jejum uma unção maior de Deus, certamente esse poder ele vai se manifestar em nós. Então o jejum, fazendo aqui uma comparação, é como se você encontrasse um atalho para chegar mais próximo daquilo que Deus tem para te dar. Queridos irmãos, Jesus Cristo disse que nós faríamos obras maiores do que a que Ele fez. Jesus Cristo disse para os discípulos deles que eles teriam poder e autoridade para expulsar demônios.
que eles falariam em novas línguas, que eles fariam milagres e maravilhas. Então o jejum nos dá esse acesso. Por que que o diabo se incomoda tanto quando a gente jejua? Eu contei aqui uma experiência uma vez aqui para os irmãos, talvez você não tenha ouvido. Nós fizemos alguns anos atrás 40 dias de jejum e oração aqui na igreja. Foram 40 dias com uma revistinha, alguns irmãos lembram, a revistinha abençoada. E foram 40 dias de jejum e oração. Nesse período, o irmão Carlos, pai da Vânia, ele me chamou para a gente fazer oração por uma senhora que estava muito atribulada. E eu estava em jejum nesse dia. Querido, a gente chegou, isso nunca tinha acontecido comigo assim, dessa forma. Eu já vi demônios se manifestarem aqui nessa igreja, numa sessão administrativa, que nenhum de vocês aqui, por incrível que pareça, estavam presentes. Mas eu ir na casa de uma pessoa e o demônio se manifestar nunca tinha acontecido. Eu comecei a orar, o demônio se manifestou. Nós oramos e repreendemos aquele demônio. E eu me dei conta que é porque eu estava em jejum. Talvez se eu tivesse ido para aquela visita, como normalmente eu vou, o demônio não teria se manifestado naquela mulher. O jejum incomoda Satanás. E se o jejum incomoda Satanás, ele é uma coisa boa. Amém, irmãos? Se ele fosse ruim, Satanás não se incomodaria com ele. Então esse é o terceiro motivo. A gente jejua para obter vitória. A gente jejua para humilhar o Satanás. Amém, queridos? E até interessante, irmãos, me lendo aqui uma coisa que eu anotei, ainda nesse ponto, é que Jesus, se você ler Lucas capítulo 4, quando Jesus ele vai ao deserto e fica 40 dias em jejum e oração, e depois ele é tentado pelo diabo, se você ler o primeiro versículo, está dizendo assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto. Se Jesus estava cheio do Espírito Santo, o diabo poderia ali mesmo já tentá-lo. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele ia vencer o diabo, mas não. Mesmo Jesus cheio do Espírito Santo, ele precisou jejuar 40 dias para vencer as tentações de Satanás. Veja bem, estamos falando de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele precisou jejuar 40 dias. E quem somos nós, irmãos, para não jejuarmos? Nós temos ainda um ponto importante. Nós jejuamos para nos quebrantarmos diante do Senhor e ao mesmo tempo nos fortalecermos nele. Então esse é o quinto motivo. O jejum traz quebrantamento. Repita comigo, quebrantamento. E quando a gente é quebrantado, queridos, a gente é fortalecido. Uma vez Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 9 a 10, Paulo disse assim para o Senhor: Senhor, 3 vezes eu te pedi para me tirar o espinho na carne, não é isso? E aí Jesus respondeu para Paulo, e disse-me Jesus: a minha graça te basta, porque o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Então, quando a gente jejua, a gente se quebranta, irmãos.
a gente se enfraquece. Mas esse enfraquecimento, ele não é espiritual. A gente enfraquece o nosso corpo, porque a gente fica horas ou dias sem se alimentar. No entanto, quando a gente está fraco, aí é que a gente é forte. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Deus escolhe as coisas loucas, 1 Coríntios, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. É 27? 1:27. 1 Coríntios 1:27. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Tem a oração, eu acho que em Lucas 18, do fariseu e do publicano, quando eles vão ao monte falar com Deus, e o fariseu ele bate no peito e diz assim: eu sou melhor que esse pecador, porque eu dou o meu dízimo e eu jejuo 2 vezes por semana. O fariseu entendeu tudo errado em relação ao jejum. Jejum não é para a gente se exaltar, jejum não é para a gente ser grande, jejum é para a gente diminuir, é para a gente ser pequeno, é para a gente mostrar que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sexto ponto, nós jejuamos para obter da parte do Senhor o suporte necessário para executar a sua obra. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, era uma igreja que jejuava. Uma igreja que jejua é uma igreja que tem suporte para realizar a obra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos numa localidade na qual precisamos, como igreja, lutarmos com todas as armas espirituais. E as duas grandes armas espirituais são o jejum e a oração. Vocês já perceberam que as pessoas entram aqui na igreja, visitantes, passam, gostam do culto. Às vezes a gente liga para as pessoas e pergunta para elas se elas gostaram do culto. Pastor, adorei o culto, foi maravilhoso. E essas pessoas depois não aparecem nunca mais. As pessoas passam aqui, centenas de milhares de pessoas que passam aqui todos os dias. E muita gente não percebe que isso aqui é uma igreja. O pessoal do evangelismo sabe disso. A gente está ali distribuindo folheto e as pessoas olham, aqui é uma igreja. Então, irmãos, nós precisamos, a igreja, para prevalecer aqui, assim como na época dos apóstolos, jejum e oração. Talvez vocês não saibam, mas nós temos uma Bíblia enterrada aqui. E o pessoal lá fora criticou a beça. Que igreja é essa que enterra uma Bíblia? Mas nós oramos, compramos uma Bíblia nova, uma Bíblia zerada, colocamos ela dentro de uma caixa. E nós oramos num culto aqui de manhã, na época da obra. E nós falamos: Senhor, essa Bíblia representa que este local tem uma pedra fundamental. E a pedra fundamental é a tua palavra. Nós colocamos a Bíblia como uma coluna nessa igreja. Esse solo aqui, irmãos, é um solo abençoado. Lá fora também precisa ser. Talvez por isso Satanás se incomode tanto com a nossa igreja. Que as pessoas vêm aqui, assistem os louvores, se emocionam, são tocadas pela palavra. E aqui nós pregamos a palavra. Tanto eu quanto o pastor Elton,
que são os que mais pregam aqui, nós pregamos a palavra, irmãos. Eu estou pregando sobre jejum. Qual batista aqui que já ouviu pregação de jejum em igreja batista tradicional? Não tem. Mas o nosso compromisso não é com a denominação, não é com a Convenção Batista Carioca, não é com a Convenção Batista Brasileira. Nós temos sim uma responsabilidade com a Convenção? Temos. Mas o nosso compromisso é com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Com a palavra do Senhor. E se a denominação da gente diz que é errado jejuar, e a palavra de Deus diz que é certo, nós estamos com a palavra de Deus. Amém, queridos? Sétimo ponto. Nós jejuamos em tempos de crise. Aqui muitos conhecem a história de Esther, inclusive recentemente a Rede Record transmitiu uma minissérie sobre Esther. A história de Esther é maravilhosa, irmãos. Esther tem uma importância que muitas vezes a gente não se dá conta na história da igreja, na nossa história. Irmãos, na época da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele tentou exterminar os judeus. Todo mundo conhece essa história, né? Morreram 6 milhões de judeus na Alemanha. Exterminados em câmeras de gás. Os nazistas colocavam velhos, novos, mulheres, homens e crianças. Ligavam um gásinho lá dentro de uma sala fechada e as pessoas morriam ali asfixiadas, sem oxigênio, inalando aquele veneno. Mas Hitler não conseguiu exterminar os judeus. Por quê? Porque os judeus, Charles, eles não estavam só na Alemanha. Na década de 30, 40, os judeus já estavam no mundo todo. Tinha judeu no Brasil naquela época, tinha judeu nos Estados Unidos, tinha judeu na Inglaterra. Então, por mais que o intento de Hitler tenha sido terrível, por mais que Hitler tenha conseguido assassinar 6 milhões de pessoas, Hitler não ia conseguir exterminar os judeus. Mas na época de Esther, os judeus estavam concentrados. Se Deus não tivesse levantado Esther, os judeus teriam sido exterminados, Charles. A nação judaica não existiria, não teria nascido Cristo. A profecia que Deus havia dado para Abraão, de ti Abraão farei uma grande nação, ela não teria acontecido. E o texto lá em Esther 4, 15 e 16, disse assim, ó: então disse Esther que tomasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. O que acontecia? O rei tinha um harém. Esther fazia parte daquele harém. Havia 6 meses que o rei não havia chamado Esther. E uma mulher só poderia se apresentar ao rei se o rei a chamasse. Se uma de suas mulheres aparecesse do nada falando: rei, eu quero te ver, ela era morta. Mas Esther, vendo a gravidade da situação, vendo que o povo judeu corria o risco de ser exterminado, ela reuniu ali os líderes ali dos judeus e ela disse: vamos jejuar 3 dias, não vamos comer nem beber nada. Eu vou fazer isso, as moças que estão comigo também o farão. E eu vou ao rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas Esther não morreu. E Deus agiu, irmãos. Deus agiu. E a ação de Deus
foi também através do jejum e da oração de Esther e do povo judeu. 8º ponto, nós jejuamos quando buscamos de Deus a direção. Então o jejum é uma maneira de Deus nos dar também uma direção. Queridos, o Senhor não é limitado, ele não pode ser limitado. Muitas vezes, nós queremos limitar Deus. Eu gosto muito desse versículo que se encontra em Colossenses, capítulo 2. Eu já li aqui na igreja, vou ler de novo. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo abriu os horizontes da minha mente. Colossenses capítulo 1, versículo 8. Tende cuidado, pode voltar, Jonathan. Tende cuidado, né? Para que ninguém vos faça presa sua. Aqui, Paulo está orientando os colossenses a tomar cuidado para que você não seja preso. O que é presa? É você ser refém de alguém ou refém de alguma coisa, senão da palavra. Aí ele continua, por meio de filosofias. Na época de Paulo, a filosofia grega, ela tinha muita influência. A filosofia grega era uma filosofia muito liberal, era uma filosofia politeísta, era uma filosofia de questionamentos. E ele fala, não sede refém também de vãs sutilezas, porque às vezes a gente é enganado por coisas assim sutis. Muitas vezes uma palavra sutil te leva à morte. Muitas vezes uma palavra sutil te tira da igreja, tira a sua fé. Então ele fala, tome cuidado. Aí ele continua, para a gente tomar cuidado também, pode voltar, Jonathan, com a tradição dos homens. Eu já ouvi aqui na igreja, na época que eu não era pastor, as pessoas, a gente ia visitar, a gente foi proibido, a gente era jovem, naquela época, muito jovem, e o pastor proibiu a gente de visitar outras igrejas. A gente ia teve um congresso da Assembleia de Deus lá no Carioca, aqui no Jardim Botânico, não tem um clube carioca? Teve um congresso, tem ainda, né? Hã? Não tem mais? É mesmo? Tem ou não tenho? Tem. Enfim, mas foi lá. Então teve um congresso da Assembleia de Deus. E eu, na época, era líder dos jovens. E eu chamei o pessoal para ir assistir o congresso, porque na minha cabeça não tinha problema nenhum. O pastor, na época, me chamou no gabinete e disse que a gente não podia visitar outras igrejas. Porque, segundo a tradição batista, a gente só podia ir para a igreja batista. E pasmem os irmãos, hoje esse pastor é reteté. Hoje ele é reteté. Ele nos proibiu de visitarmos outras igrejas, por causa da doutrina batista. Eu peguei aqui um pastor, peguei vários pastores aqui na igreja. Eu peguei um pastor aqui que era proibido você bater palmas na hora do louvor. Aí a gente perguntava para ele, por que pastor não pode bater palma na hora do louvor? Ah, porque faz parte da tradição batista. Aqui não se falava de jejum. Aqui não se falava do dom de línguas. Aqui não se falava de milagres e maravilhas, que Deus ainda faz nos dias de hoje, do poder do Espírito Santo. Não, por causa da tradição dos homens. Eu digo para os irmãos, eu estou batista, eu amo a minha denominação, mas eu não sou batista, eu sou de Cristo. Você tem o direito de ser o que você quiser, mas eu não sou batista não, irmãos. Eu sou de Cristo. E sendo de Cristo, eu estou até obedecendo a Batista. Porque a primeira regra da nossa denominação é que nós só devemos seguir e obedecer a Bíblia.
É a primeira norma lá, quando você pega o compilado de doutrina batista. Aí está lá primeiro ponto. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Então, se a Bíblia é a minha única regra de fé e conduta, e a Bíblia fala que a gente pode bater palmas para o Senhor, que a Bíblia fala que nós devemos jejuar, que a Bíblia fala que nós devemos buscar o poder de Deus para curar enfermos, para ressuscitar mortos. A Bíblia fala que Deus dá dom de línguas. A Bíblia fala que Deus dá dom de profecias. Então eu fico com a Bíblia, irmãos. E estou obedecendo os batistas. Pelo menos no primeiro ponto, primeiro segmento dessa doutrina. Então nós jejuamos. Nós jejuamos, amados, porque buscamos a direção de Deus. Que Deus direcione a nossa igreja, não segundo uma denominação, seja ela batista, seja ela assembleia, seja ela metodista, seja ela presbiteriana, que Deus direcione a Igreja Batista Memorial da Rocinha, segundo a vontade dele. Eu quero ouvir um amém. Como minha mãe muito bem colocou, e a gente já está encerrando, a gente vai falar o 9º ponto, mas a gente estava numa reunião de oração na live, lá no grupo de oração, e minha mãe falou uma coisa que eu peguei, sabe aquelas coisas que você pega que... Minha mãe falou assim, é errado quando a gente chega lá na igreja e fala assim, quem está à frente do ministério de louvor é o Jonathan. É errado. Quem está à frente do ministério de louvor é Jesus. O Jonathan está atrás dele. Quem está à frente do ministério de oração não é a Miriam. Não, do evangelismo. Não é a Miriam. É Jesus. Quem está à frente do ministério infantil não é a Mary, a irmã Salete, a Vânia, a Lu, não. É Jesus. Quem está à frente dessa igreja não é o pastor Geraldo, irmão. Eu estou atrás de Jesus aqui, procurando não atrapalhar. Se eu não atrapalhar Jesus, para mim já está maravilhoso. Quem está à frente é Ele. Ele que está à frente dessa igreja. E finalmente, queridos, a 9ª razão de jejuarmos é que nós jejuamos para crescermos no entendimento espiritual e na revelação divina. Quando a gente jejua, a gente se aproxima mais de Deus, a gente cresce mais espiritualmente. E a gente recebe de Deus revelação. Vou contar uma rapidamente aqui. Eu estava assistindo com a Rose essa semana, como a gente estava em jejum, tudo que a gente assistia a gente procurou assistir 90% das coisas relacionadas à igreja, ao evangelho. Eu estava assistindo uma entrevista com a Ana Paula Valadão, da igreja Diante do Trono. E ela estava sendo entrevistada por um rapaz chamado Brunão, que também é músico. E a Ana Paula Valadão, ela passou por um período de depressão, e o Brunão falou assim para ela, Ana, eu também me identifico muito com você, e eu sempre quis te falar isso que eu vou falar agora, mas eu não tive oportunidade, eu vou ter que falar aqui no podcast mesmo. Você sabe que eu sou de uma cidade pequena, meu pai é pastor, e aconteceu, eu fiz uma coisa errada, e foi um escândalo na cidade, se ele contando. Ele falou que chegava nos lugares, tipo num restaurante, parecia coisa de filme, todo mundo parava e olhava para ele. Ele entrava no supermercado, todo mundo parava e olhava para ele, tipo, olha lá, fulano fez isso. E ele falou que ficou uma coisa tão desagradável que ele teve uma discussão seríssima com o pai dele. Uma discussão feia. E que naquela noite, ele preparou uma corda para se suicidar. Já estava com a corda pronta, amarrou a corda lá em algum lugar do teto do quarto dele. E quando ele ia se matar, ele ouviu uma voz falando assim, antes de você fazer isso, ora. Aí ele foi, se ajoelhou, irmãos, e começou a orar. Ele começou a falar com Deus, Senhor, eu quero me matar. Primeiro, eu não gosto dessa cidade. Primeiro, eu não gosto de
chegar nos lugares, as pessoas ficarem me acusando. Segundo, eu decepcionei o meu pai. E começou a falar e chorar. E ele falou que quando ele abriu os olhos, ele estava na sala dele, ele não sabe como, diante do pai e da mãe dele. E aí ele contou para o pai que ele ia se matar. E aí Deus tirou do coração dele aquele desejo. E na igreja, no domingo, domingo seguinte, o pai dele estava na igreja, alguém da igreja, um membro, pegou um papelzinho e colocou no bolso do pai dele. Falou assim, ó, seu filho precisa disso aqui. O pai pegou, era um telefone. A pessoa não disse mais nada, só botou o telefone lá no bolso. Ele ligou. Esse telefone era de uma instituição da Igreja Diante do Trono. É uma instituição para pastores, filhos de pastores que tinham caído, que estavam querendo suicídio, que estavam em profunda depressão. Era uma instituição com um trabalho focado para líderes de igrejas. Então ele perguntou, eu estou ligando, mas eu não sei, alguém me deu esse telefone, o que é isso aí? Aí o pessoal lá falou. Aí ele falou, mas meu filho está vivendo isso, tem vaga para o meu filho? Aí eles falaram, olha meu amigo, infelizmente a instituição é muito procurada. A gente só vai ter vaga daqui a 6 meses. E o pai insistindo, mas por favor, vocês têm que arrumar uma vaga para o meu filho. Meu filho tentou se matar na semana passada. Aí a pessoa que estava lá do outro lado, que não conhecia o pai dele, não sabia, ele não tinha nem falado o nome do filho, ele só falou filho. A pessoa que estava do outro lado falou assim, é o Bruno? Você está querendo internar o Bruno? Aí o pastor falou, é o Bruno, meu filho. Deus falou com a gente há 2 semanas atrás, o pessoal lá do outro lado. Deus falou com a gente há 2 semanas atrás para internarmos o Bruno. E o Bruno contou isso lá, irmãos. E o Bruno ficou lá, acho que 2 meses ou 3 meses, Deus restaurou a vida dele. Sabe o que é isso? Experiência espiritual com Deus. E sabe como se consegue isso, irmãos? Um jejum, oração, santidade. Eu sou batista há 38 anos. E dificilmente conheço várias igrejas batistas tradicionais. E eu não quero ser como muitos pastores, colegas meus, que não têm experiência espiritual desse nível com Deus. Não, eu quero ter experiência com Deus, irmãos. Eu prefiro ter experiência com Deus do que ser um batista tradicional. Eu prefiro ver os milagres de Deus do que ser um batista tradicional. Não estou querendo renovar a igreja não, tá, irmãos? Não é isso não. A gente não precisa renovar a nossa igreja. A gente não precisa deixar de ser batista e nem deixar de ser da convenção para vermos Deus fazer milagres nesse lugar. Para termos experiências como o Bruno. Amém ou não amém? Glória a Deus.